Capítulo 4. Homem macho ou homem feminino? Após estudar os capítulos anteriores, sem comentários, por favor, e em primeiro lugar, espero que você os tenha entendido e aceitado, e que continue a seguir os conselhos deste livro, e receba todas as bênçãos provenientes da paz no lar. No entanto, se por algum motivo você sentiu que os conceitos destes capítulos são estranhos, confusos ou impraticáveis e por isso não pode aceitá-los, você precisa ler este capítulo atentamente. Causa perdida. Tenho auxiliado casais há muitos anos com a ajuda de Deus, que me abençoou para que eu encontrasse em nossa sagrada palavra vários ensinamentos para a paz no lar. No geral, essas instruções funcionam maravilhosamente e têm sido eficazes até mesmo para casais que estavam prestes a se divorciar, sem nenhuma esperança de salvar o casamento. Por outro lado, houve casos em que nada do que eu dizia adiantava. Também notei uma recorrência enquanto escrevia O Jardim de la Paz. Após terminar cada capítulo, eu dava cópia a homens casados para receber um feedback. A grande maioria gostava e se influenciava pelo que lia. Eles me diziam que as lições dos capítulos haviam mudado sua vida de modo surpreendente. Outros, porém, não aceitavam minhas palavras e continuavam como se não tivessem lido os capítulos. Eles até reclamavam. Mas e as mulheres? Por que não algumas instruções para ela? Como elas vão mudar? E as contribuições dela para o casamento? Quando você vai ensinar as mulheres a agir corretamente? Eles não entenderam a mensagem perguntando dessa forma. Por exemplo, um homem me procurou porque tinha problemas com a esposa. Ele me contou que era um bom marido, que ajudava e assim por diante. Ele disse que a mulher não fazia o suficiente. Na opinião dele, todos os problemas do casal eram culpa dela. Enquanto eu escutava, pensei em aconselhá-lo a ler alguns capítulos que eu já havia terminado. Eu tinha certeza que se ele os lesse, enxergaria seus erros. Enquanto eu esperava ele terminar a história, de repente, ele apontou os capítulos em cima da minha mesa e disse: "Tenho um amigo que recebeu esse capítulo e eu também os li. Acredite, eu faço tudo o que você recomenda, mas não adianta, porque a minha esposa tem o jeito dela e não muda." Aquilo me deixou perplexo. Se ele leu os capítulos e ainda achava que a responsabilidade da paz no lar está na mão da mulher, eu não tinha mais nada a dizer. Eu o abençoei e me despedi, pedindo silenciosamente a Deus que concedesse algum discernimento àquele homem. A providência divina então fez com que ele fosse para casa e dissesse à esposa, em meu nome, que ela devia mudar seu comportamento. Furiosa, ela ligou e falou com um dos meus secretários, contando o que o marido havia dito e que eu estava com raiva dela e a havia ameaçado. O secretário disse que não sabia da conversa, mas que estava disposto a jurar sobre a sua palavra que eu não havia dito essas coisas. Ele disse que tudo que me conhece sabe que eu nunca falo negativamente sobre as mulheres. Se ela quisesse, ele poderia transferir a ligação para que ela falasse diretamente comigo. E eu disse: "Você conhece o meu marido? Como pode acreditar nele?" Na conversa, ela me contou como ele sempre fazia comentários negativos e a atormentava. Uma contradição explícita a todas as regras da paz no lar que eu havia escrito nos capítulos, e que ele afirmava ter seguido ao pé da letra. Esse episódio me fez perceber que havia uma minoria que, por algum motivo, não estava entendendo a mensagem deste livro. Sentei-me e fiquei tentando descobrir por quê. O que estava faltando? Após ler os capítulos anteriores, como o marido podia culpar a esposa pelos problemas da paz no lar, Deus me ajudou a entender. Esses maridos não compreenderam o papel de homem, que é o de dar, de doar.
princípio do papel do homem como doador é o suporte principal de todo este livro. Por isso, eu repetirei: o princípio do papel do homem como doador é o suporte principal de todo este livro. Todas as lições e instruções são derivadas deste conceito essencial. É por isso que este livro é direcionado apenas para homens e só ajudará o marido que deseja cumprir seu papel de homem. Ele criou macho e fêmea. O homem e a mulher são completamente opostos. O homem tem a obrigação de cumprir vários mandamentos que a mulher não precisa cumprir. O papel do homem e o da mulher em casa são muito diferentes. As várias diferenças entre homem e mulher nos ensinam que Deus criou o homem como doador e a mulher como receptora. As lições e as instruções para se alcançar a paz no lar dependem do marido entender e internalizar essa diferença, que sua tarefa como homem é dar e a tarefa da mulher é receber. Assim sendo, ele sabe em que ponto precisa melhorar. A paz no lar depende do marido e da mulher saberem cumprir seus respectivos papéis. Outra diferença entre homem e mulher é que as mulheres não precisam aprender a ser mulher. Os homens, por outro lado, precisam de muita orientação para aprender a ser homem. Já que nesta geração, muitos homens perderam as suas características masculinas. Essa é uma principal causa dos problemas da paz no lar. Quando os homens não se comportam como homem, é impossível haver paz no lar. O sábio compara a relação entre marido e mulher com o sol e a lua. A lua apenas reflete a luz que recebe do sol, por isso não tem luz própria. Deste modo, a vitalidade da mulher depende da luz espiritual que ela recebe do marido. Quando ela é gentil, quando ele é gentil e compreensivo, ela brilha. Quando ele é crítico e mesquinho, ela sofre em uma nuvem escura de tristeza. O comportamento e o estado de espírito da mulher depende única e exclusivamente do marido. Este livro foi criado e escrito somente para homens, porque seria impossível eu me dirigir aos dois gêneros de uma só vez. Por exemplo, não se pode escrever um livro sobre educação infantil dirigido às crianças e professores. O papel do professor é diferente do da criança. Ao estudar o Jardim da Paz, o marido pode entender quais são as suas falhas, em que aspecto ele não está cumprindo seu papel de homem e corrigir esses erros. O marido sério, disposto a aplicar cada detalhe deste ensinamento, verá como este livro é um guia abrangente para a paz no lar. Ele aprenderá a assumir a responsabilidade e não terá mais reclamações contra a esposa. Quando o homem toma a iniciativa e começa a dar sem esperar receber, ele logo alcança a paz e a harmonia conjugal. Comece a agir como homem. Para os maridos que não entenderam a mensagem do primeiro manuscrito deste livro, pensei em uma nova estratégia. Disse a eles para esquecer todos os conceitos que eles tinham ouvido de mim ou lido no livro até aquele momento. Eles precisavam concentrar todos os seus esforços e orações em uma coisa: tornar-se homem. Então expliquei o que eu queria dizer com tornar-se homem. A ideia deu certo. Deixei-me explicar o que significa ser homem. O homem dá, elimina os outros, escuta os outros, presta atenção nos outros, adia seus planos em nome dos outros. Ele é perdoador, não busca reverência, não quer se beneficiar com os outros, apoia os outros e tem empatia pelos outros. O homem consegue aceitar humilhação com amor e pode também aceitar reclamação e acusação sem ficar ofendido ou na defensiva. Para internalizar todas essas características, devemos orar e nos colocar na condição de simples, humildes e recatados. Por isso, eu vou reler para você, mais uma vez, o que significa ser homem. Homem dá.
Ele mima os outros, escuta os outros, presta atenção nos outros, adia seus planos em nome dos outros. Ele é perdoador, ele não busca reverência, não quer se beneficiar com os outros, apoia os outros, tem empatia pelos outros. O homem consegue aceitar a humilhação com amor e pode também aceitar as reclamações e acusações sem ficar ofendido ou na defensiva. Enquanto o homem não tiver vontade de ser generoso e fazer o outro feliz, as instruções desse livro serão difíceis de serem seguidas, porque irão contra a sua natureza. Dizer aos maridos femininos para seguirem como homens ajudou bastante. Eles começaram a mudar. As pessoas que geralmente estavam desesperadas e seguras de que o divórcio era a única solução, testemunharam que esses homens estavam passando por transições maravilhosas. Mais uma vez, o homem dá, a mulher recebe. Essa é uma regra da criação. O homem deve dar à esposa respeito e atenção. Deve ser compassivo, perdoador, capaz de lidar com as dificuldades da vida. Ele deve ser sempre iluminador, feliz e sorridente. E nunca deve dizer a ela me ofendeu, porque o homem não fica ofendido. Quando o homem se sente ofendido, significa que ele quer honra, e isso é um traço feminino. O verdadeiro homem aceita a humilhação e continua sendo generoso com quem o humilhou. Não é fácil e é muito difícil, mas é uma regra da sua natureza. O verdadeiro homem não espera nada da esposa. Ele não precisa de seu respeito e atenção. Quando o marido pergunta, por que ela não me respeita? Entende ou apoia, ele está querendo tudo o que uma mulher deseja receber. O marido que quer receber se comporta como uma mulher. Neste sentido, os sábios disseram, os olhos dela se levantam e você e os seus olhos se levantam a Deus. A mulher recebe do marido e o marido recebe de Deus. Alguns maridos dizem, eu não peço muito, apenas um sorriso ou uma palavra gentil. Não quero uma montanha de elogios ou expressões exageradas de amor. Gostaria apenas que ela mostrasse algum tipo de dedicação. Isso me daria motivo para ser generoso. Se ela é sarcástica ou indiferente, não sorri nem dá nenhuma atenção positiva, fico sem vontade de fazer as coisas para ela. Não importa quão pouco ele queira receber, o desejo de receber é feminino e não há esperança de paz no lar para um casal assim. As mulheres não suportam homens que se ofendem com facilidade. Quem tem essa característica deve orar. Mestre do universo, tenha piedade, me ajude a ser homem, que eu não deseje honra, que eu me ofendo porque quero honra, ajude-me a abandonar esse traço feminino. Enquanto o homem desejar ser recipiente em vez de doador, não poderá ter um bom relacionamento com a esposa. As instruções para a paz no lar são métodos de doação. Os conceitos, em primeiro lugar, sem comentários, e a mulher é um espelho, gira em torno do ato de dar. A lição do em primeiro lugar é claramente sobre doação. Quando o marido coloca os desejos da esposa acima dos seus e lhe dá prioridade sobre tudo e todos, ele é generoso de maneira contundente. Ele abre mão dos seus desejos, tempo, dinheiro, honra para fazer a mulher feliz. Com isso, ele demonstra que ela é a coisa mais importante da vida. A lição do sem comentários também é sobre doação. Comentários diminuem a dignidade da mulher, fazem ela se sentir inadequada e lhe tiram a autoconfiança. O amor e elogios, por outro lado, aumentam sua autoestima, felicidade e vitalidade. O marido que quer fazer a mulher feliz a ilumina com a luz dos elogios sinceros, enquanto se afasta da escuridão das críticas. O verdadeiro homem dá porque faz parte da sua natureza e não com segundas intenções. Ele não espera receber respeito e favores da esposa porque é generoso. Ele quer dar. O homem que acha injusto dar à mulher sem receber nada em troca é afetado por características femininas. A lição do capítulo Espelho explica o ato de dar em outra perspectiva. Se o homem sabe que a esposa é um espelho, ele entende que os defeitos que ele enxerga nela estão presentes nele.
Se ele quer que ela mude, deve melhorar a si mesmo. Ele sabe que não faz sentido comentar ou tentar mudá-la com palavras. Comentários mostram falta de sensibilidade e de santidade e prejudicam a autoestima da mulher. Cada comentário é uma tentativa de mudar as coisas de uma maneira não conduzida por Deus. O homem que tem a santidade sabe que ele quer mudar alguma coisa. Precisa orar por isso, esforçar-se para melhorar e esperar. A mudança acontecerá quando Deus decidir que está na hora certa. A seguinte história, como o comportamento do marido determina o comportamento da esposa, diz o seguinte: um rico avarento procurou seu mestre dizendo que gostaria que a esposa morresse. Chocado, o mestre disse: Deus nos livre. Por quê? O homem relatou sua longa história de sofrimento. Ele contou como a esposa era cruel, como ela o humilhava, atormentava e maltratava. E o mestre teve de concordar. Pela descrição, aquele homem estava mesmo vivendo com um monstro e não uma esposa. Quando ele terminou a história, repetiu seu pedido para que o mestre o ajudasse, de alguma maneira, a fazer a esposa morrer. Ele disse que simplesmente não conseguia mais continuar vivendo assim. O mestre perguntou por que ele não podia pedir o divórcio e viver feliz sozinho. O homem respondeu que o divórcio não seria o suficiente. Ele não conseguiria relaxar até ver a esposa no túmulo. Já que ela o havia atormentado tanto, ele não teria paz enquanto soubesse que a mulher ainda está neste mundo. O mestre pediu ao rico avarento que lhe desse alguns dias para pensar e que depois voltasse a contatá-lo. Quando o homem saiu, o mestre pediu assistência a Deus, que o iluminou e o fez entender que devia haver alguma falha naquele marido responsável por levar a mulher a agir de maneira tão cruel. O mestre decidiu mandar um de seus alunos à casa do homem para descobrir o problema. O mestre mandou um dos seus alunos vestido como um mendigo à casa do rico com instruções de entrar e procurar alguma coisa em comum. O estudante conseguiu entrar quando o homem não estava. Ele escutou a mulher chorando e xingando o marido. Esse avarento, ele me deixa aqui sem nenhum centavo e sai para trabalhar. Se ao menos ele me dissesse alguma gentileza, mas até com palavras ele é mesquinho. Vou fazê-lo sofrer quando ele voltar. Assim eu não serei a única a sofrer. O estudante voltou e contou ao rabino que tinha escutado. O mestre, com uma nova perspectiva sobre a situação, teve uma ideia. Ele chamou o rico para vê-lo novamente. Claro, mestre, você tem alguma solução para mim? Tenho. Segundo a palavra, a punição por uma promessa não cumprida é que o homem enterrará a esposa. Para a maioria das pessoas, isso seria um castigo. Mas no seu caso, será o fim dos seus problemas. Você só precisa fazer uma promessa que não irá cumprir e sua mulher morrerá. O homem gostou da ideia. Tudo bem, que promessa devo fazer? Bom, não temos um tanque na cidade. Por que não prometer uma grande construção e construída de acordo com as mais rigorosas especificações, com todo o luxo e conforto? Isso lhe custaria uma fortuna. Não faça a sua promessa e a sua mulher morrerá. Pode ser, mas quanto tempo isso vai levar? Talvez Deus me dê alguns anos para cumprir uma promessa tão grande. Não tenho força para esperar tanto. Não aguento mais a crueldade da minha esposa. Não se preocupe. Você fará a promessa aqui na minha presença e de 2 outras testemunhas, o que tornará impossível de ser anulada. Isso, além de Deus saber que você não tem a intenção de cumprir a promessa, significa que você receberá a punição rapidamente. Dê-me uma data, mestre. Não vou aguentar essa pressão. Está bem. Se você fizer a promessa hoje, ela morrerá em 3 semanas. Isso contentou o avarento. Com o coração cheio de alegria, ele prometeu diante do mestre e de 2 outras testemunhas construir um grande tanque, suficiente para atender a toda a comunidade, e construída segundo os mais rigorosos e luxuosos critérios exigidos.
Espere um minuto, disse o mestre. Há mais uma coisa que eu quero que você faça. É claro, o que o senhor quer que eu faça? Como sua esposa tem tão pouco tempo para viver, quero que você faça o maior esforço possível para tornar agradáveis suas últimas semanas neste mundo. Compre o que ela quiser, dê a ela bastante dinheiro para gastar, elogie-a e trate-a muito bem em geral. O que você tem a perder? Quando ela morrer, o dinheiro volta para você. Quanto aos elogios, o que importa? Logo ele irá partir e você terá paz. Sem problema, mestre. Farei tudo isso com alegria. A ideia que logo estarei livre dela me dá tanta felicidade que não terei dificuldade em alterar meu comportamento para fazê-la feliz. 2 semanas depois, o homem invadiu o escritório do mestre com lágrimas nos olhos. Mestre, por favor, quero anular minha promessa. O rabino olhou para ele e disse solenemente: Como assim? Fizemos uma promessa de uma maneira que é impossível anular. Por que você quer anulá-la? Não quer mais que a sua esposa morra? Exatamente, não quero que ela morra. Desde que fiz a promessa e cumpri o que você me pediu, esforçar-me para fazê-la feliz, ela mudou completamente. Ela me ama, cuida de mim, até ora por mim. Ela se tornou um anjo. Percebi como ela é boa, esposa, e eu não quero perdê-la. Bom, agora não podemos anular a promessa. Se você não quer que ela morra, sua única opção é cumprir a promessa. Você terá que construir o tanque exatamente como prometeu, em todos os detalhes. Sem opção, o rico avarento começou aquele dia a organizar a construção do tanque e dali em diante viveu com amor e harmonia ao lado da esposa. Caro leitor, quero que você entenda. Se você cumpre seu papel de marido adequadamente, não há razão para não ter um relacionamento conjugal tranquilo, bem-sucedido. Apenas lembre que você precisa ser homem e doador. Às vezes, alguns casais me procuram, mas eu acabo conversando com 2 mulheres. Não posso fazer as pazes entre 2 mulheres. No que devia ser uma relação homem-mulher, o marido diz: ela deveria dar o primeiro passo e corrigir seu comportamento. E ela responde: não é ele que precisa mudar. Não há solução em situações assim, a não ser que o marido aprenda a ser homem. Isso explica o que diz a palavra: feliz é aquele que tem filhos homens, e infeliz é aquele cujos filhos são femininos. É um mérito ter filhos que se comportam como homem e não como mulher. O fenômeno de que os homens perderem suas características masculinas deriva-se da violação da santidade pessoal. Quando homens desejam prazer sexual e satisfação, ou seja, quando querem receber, perdem sua verdadeira potência masculina, que é o seu poder de dar. Isso os leva a adquirir outros traços femininos, como buscar respeito, atenção, empatia, etc. Quando o marido viola sua santidade pessoal e cobiça a esposa, ele troca de lugar com ela e fica na posição de receber. Isso só pode torná-lo fraco e infeliz. Para maiores discussões sobre este assunto, veja o capítulo Frente a Frente. Concluindo, podemos dizer que há 3 tipos de marido. O marido que é realmente homem. Com apenas uma leitura deste livro, esse tipo de marido aprenderá o que precisa e estará disposto a colocar os princípios em prática. Ele já é generoso, então o resto virá naturalmente. 2. O marido que tem característica feminina sabe disso e quer mudar. Este livro servirá como um guia abrangente. Se esse marido estuda, revisa uma vez ao mês e tenta cumprir tudo o que está escrito, ele certamente merecerá se tornar homem e alcançará a paz no lar duradoura. 3. O marido que tem característica feminina tão forte que não consegue desistir de nada, inclusive do seu desejo de receber. Este livro não vai ajudar até que ele perceba como está distante do ideal e comece a orar todos os dias para que Deus o ajude a ser homem novamente. A área mais importante a ser trabalhada é a sua santidade pessoal. A santidade, a mais importante do homem. Ele deve começar a estudar, orar e ficar longe da cobiça sexual dentro e fora de casa, como veremos mais adiante no capítulo 6. Lembrete, todos, até mesmo o marido,
realmente masculino deve revisar este livro pelo menos uma vez por mês. Eu mesmo já revisei essas ideias inúmeras vezes e tenho orado bastante para seguir cada princípio. Mesmo hoje, sendo um homem de barba branca, nem um dia se passa sem que eu ore para ter paz no lar, sentir todas as necessidades da minha esposa, não recusar nada a ela e não fazer comentários. Todas essas coisas devem ser revisadas e devemos orar por elas constantemente. Eu abençoo todo marido que assumir a tarefa de estudar este livro, diligentemente, revisá-lo pelo menos uma vez por mês, que vocês tenham o mérito de ter a verdadeira paz no lar, filhos virtuosos, felicidade, riqueza e tudo de bom neste mundo e nos próximos. Amém.